Estamos de volta com o CJC Sport. Antes de ir para o intervalo, eu ia fazer a pergunta da questão física do Flamengo. Porque o Flamengo está numa sequência de jogos. Flamengo e Fluminense, jogando domingo e quarta. Parece aquela fase final de Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. E tem a pausa para os Jogos Olímpicos. Então, em algum momento, vai ter uma sequência grande de jogos também no Brasileirão. Pode ser que seja antes. A questão física pode atrapalhar o Flamengo, Vinícius e Leonardo, para a temporada, não só especificamente para esse começo de ano? Eu acredito que seja realmente decisivo para todo o planejamento da temporada, esse rodízio que vem sendo falado, o rodízio dos jogadores dentro dos elencos, né? É importante. O próprio Barcelona executa isso de forma magistral e aqui não está sendo falada a qualidade dos jogadores, somente a troca de peças. Por exemplo, o time principal do Barcelona nas fases iniciais da Copa do Rei não entra em campo. Quando entra em campo, entra um ou outro jogador. No próprio Campeonato Espanhol, agora com a folga, com a distância de pontos aí do Barcelona, o Messi joga porque ele é fominha, quer jogar todos os jogos, até para melhorar as estatísticas dele. Mas no jogo que joga o Neymar, não joga o Suárez e vice-versa. São os principais jogos que eles jogam juntos. Então, se no principal equipe mundial, né, atual campeão mundial, é realizado esse tipo de rodízio, por que não Flamengo e Fluminense realizarem o mesmo? Eu acho que existem jogadores à disposição e deve ser feito isso sim. Agora, também isso não é privilégio de Flamengo e Fluminense. De Flamengo, no caso, o Atlético Mineiro está jogando Libertadores e o Estadual. A última rodada do Estadual, o Atlético jogou com o time titular. O Grêmio está jogando Libertadores, a mesma coisa também o Estadual. Então, não é privilégio de Flamengo e Fluminense, né? E a temporada está no começo ainda. Todos os grandes clubes envolvidos em uma segunda ou terceira competição, acho que é o pensamento. O Corinthians que hoje joga com São Bernardo, se eu não me engano, vai com o time principal, entendeu? E o Corinthians, só como detalhe, pode aí encaminhar a classificação hoje no Campeonato Paulista. E essa é uma realidade do futebol brasileiro, né? Os clubes têm que começar a se adaptar a isso, né? Criar elencos maiores, fazer esse rodízio, como disse bem o Leonardo. E olha só, a gente tem um áudio aí do Paulo Tuori, treinador do Atlético Paranaense, falando sobre o confronto entre Flamengo e Atlético. Vamos ouvi-lo. Acho que é um jogo com característica diferente sempre. É um jogo em que a vantagem do adversário apenas é o mando de campo, né? Se o jogo terminar empatado, vai direto para as cobranças da marca do pênalti. Então, quando você tem que ter uma estratégia muito clara, tá? Principalmente da maneira como o adversário joga, né? O adversário é muito forte no jogo pela direita, onde as coisas estão saindo já com muita naturalidade, né? Com o Rodinei, com o William Arão e com o Cirino. Tem qualidades individuais, propõe em alguns momentos o jogo mais para o individual, nós temos que ser inteligentes nisso aí. Tá aí o Paulo Tuori falando do jogo e eu queria levantar uma questão com vocês. Primeiro o seguinte, a Federação do Rio de Janeiro, ela arrancou os cabelos quando ficou sabendo da Primeira Liga, tentou anular essa competição de qualquer jeito. Existe a possibilidade de numa final termos Flamengo e Fluminense, né? Primeiro eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. E depois, se os dois times se enfrentarem na final, vão se enfrentar dia 7 de abril. É o calendário da final da Primeira Liga. A data, inclusive, foi remanejada para evitar o choque de datas com o calendário do Campeonato Carioca. Que era Seria no dia 30 a final. Exatamente. 29, 30, seria uma data, dia depois, esse é o jogo colada, anterior, no dia anterior a ter... Próximo a Flamengo e Vasco. Exatamente, foi modificado por conta disso. Mas, numa possível final aí de Primeira Liga, talvez a Federação do Rio de Janeiro não fique muito feliz, né? Sem dúvida nenhuma, mas acredito que ficaram muito felizes com a renda proporcionada e com os, acredito, 10%, se eu não me engano, da renda que tem que ser recolhida para a FERJ. Então, nesse aspecto, a Primeira Liga tem 10% dos jogos da Primeira Liga vão para a FERJ? De acordo com o mandante, né? De acordo com o mandante, independentemente de ser outra competição. Esse jogo mesmo no Pacaembu, por exemplo, existe sempre essa taxa, né? Você tem 5% do local que está realizando o evento, no caso, 5% para a Federação Paulista e houve, se eu não me engano, 10% para a FERJ. Se a gente buscar lá atrás, inclusive a discussão por Brasília como a sede fixa do Flamengo no Campeonato Brasileiro, esse percentual está sendo discutido.
Sim, até a FERJ, a Federação do Rio de Janeiro, acho que ela não arrecadou, só não arrecadou mais dinheiro que o Flamengo no Campeonato Carioca. É verdade. Realmente um absurdo numa estrutura de futebol profissional esse tipo de situação ainda acontecer. Eu acho que todos sentados à mesa, discutindo os interesses, né, de uma maneira profissional e de uma maneira realmente visando o crescimento do futebol carioca, né, o futebol brasileiro como um todo. Né? Só não tinha informação de que na Primeira Liga a FERJ ganhava dinheiro. Ganha também. Jeito. Tem o recolhimento também. Enfim, né? Olha só, um outro jogo que nós temos para falar aqui é do Bahia e o Santinha pela Copa do Nordeste. Ao contrário da Primeira Liga que está acontecendo agora, a Copa do Nordeste já é um sucesso, né? E a Copa Verde também. Só que como a Copa do Nordeste tem clubes com peso maior, acaba tendo uma repercussão maior. Ano passado o Ceará foi campeão. Eu assisti alguns jogos de Ceará, que é uma equipe que eu gosto muito. Esse ano eu não assisti nenhum jogo ainda do Ceará, do Vozão. Todos esses jogos da Copa do Nordeste no Ceará, seja no Castelão ou no PV, no Presidente Vargas, foram cheios, lotados. E talvez isso tenha até motivado alguns dirigentes da Primeira Liga a fazer com que essa competição acontecesse. Mas a Copa do Nordeste já é uma competição que dá certo. E o Ceará vai enfrentar o Santa Cruz. A Copa do Nordeste ainda está na primeira fase, na fase de grupos. O grupo do Ceará é Vitória da Conquista. Hoje é Bahia e Santa Cruz, né? Acho Bahia e Santa Cruz. Eu estou falando errado? É que eu falei do Ceará por conta da Copa do Nordeste. Bahia e Santa Cruz, o time baiano contra o time de Pernambuco. No grupo C, Bahia é primeiro colocado com 15 pontos, Santa Cruz é segundo colocado com 10 pontos, Juazeirense é terceiro colocado com 12 e Confiança na quarta colocação com 1 ponto. Um belo jogo para assistir aí na Copa do Nordeste entre Bahia e Santa Cruz. É um exemplo do que pode acontecer com a Primeira Liga daqui a alguns anos. É um clássico reunindo duas grandes equipes do Nordeste, né? E duas grandes e apaixonadas torcidas, né? O Santa Cruz de volta à Série A e o Bahia tentando, nesse ano de 2016, retornar à elite, né? O Vitória já está lá, conseguiu ano passado. E é importante esse encontro, né? E vamos aguardar um grande jogo com muita presença maciça da torcida. E um duelo de opostos, né? Um jogo aí de opostos. O Bahia muito bem, tanto no Campeonato Baiano quanto na Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste, o Bahia tem 100% de aproveitamento. E o Santa Cruz não vem bem no ano. O time aí agora do Leonardo Moura, né? O time não vem bem no ano e ainda não está classificado no Campeonato Pernambucano. O Santa Cruz, na última rodada, empatou em casa com o Sport ou com o Náutico, agora com o Náutico. Náutico. Empatou por 1-1. Foi até a estreia do Leonardo Moura. Isso, e ainda não está classificado nem no Campeonato Pernambucano. E agora vamos pular aqui para o Campeonato Paulista. E olha só, uma equipe está mal das pernas, digamos assim. E não é o Palmeiras está mal das pernas também. Mas eu estou falando agora do São Paulo. O São Paulo joga hoje pelo Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo acontece às 9h45 da noite. Antes de falar aqui da análise do São Paulo, não do jogo em só, mas do São Paulo também, do momento que vive o São Paulo, a equipe tricolor vai entrar em campo com Denis no gol, Caramelo na direita, Lugano, Maicon e Bruno na canhota. Hudson no meio-campo, Thiago Mendes e Carlinhos, Daniel, Paulo Henrique Ganso e na frente o Calheri. Botafogo entra em campo com Neneca, Daniel Borges, Caio Juan, Mirita e Diego Pituca. Na esquerda, Rodrigo Thiessen, Alan Dias, Serginho e Carlos Alberto. Na frente, Samuel Santos e Alemão. São Paulo precisa vencer o Botafogo, talvez não só pela classificação no Campeonato Paulista, porque o São Paulo hoje está no grupo C, atrás do Audax, 2 pontos. Já esteve atrás da Ferroviária. A Ferroviária hoje é terceira colocada com 13 pontos. Mas uma vitória para talvez... Uma vitória convincente, né? Jogando bem, para tentar jogar essa má fase de lado. E quem sabe, talvez, conseguir um milagre de se classificar para a próxima fase na Libertadores também. O mais importante, como você frisou, eu acredito que seja
a formação de uma equipe base, a consolidação dessa equipe e ritmo e confiança para que busque a classificação na Libertadores, que a missão realmente está bastante difícil para o São Paulo na Libertadores. E agora parece que está acontecendo com o São Paulo com relação a treinador a mesma coisa que aconteceu com o Palmeiras na época do Ricardo Gareca, que ele chegou, não conhecia direito os jogadores, não conhecia o elenco e teve toda uma dificuldade ali para montar o time. Então não adianta, você tem que dar tempo ao treinador, principalmente para um treinador estrangeiro, que não conhece o elenco, que não conhece os jogadores, né? E o Paulo Henrique Ganso aí, pelo menos com ele, tá rodando, tá fazendo gol, tá voltando a ter boas atuações, diferentemente aí do ano passado, né? Essa era a pergunta que eu ia fazer. Paulo Henrique Ganso surgiu como um grande jogador, aliás, uma promessa de grande jogador, surgiu com o Neymar. Muitos diziam que o Ganso iria dar mais certo que o Neymar e teve 2 contusões, se machucou. Desde que chegou no São Paulo, não emplacou uma sequência boa, vivia de lampejos, digamos assim. E agora, pelo menos nesse começo de 2016, ele está bem, fazendo gols. Se não me engano, ele tem 6 ou 7 gols no São Paulo. Criando oportunidades, dando passes e jogando um belo futebol. Eu acho que ainda é pouco para falar que o Paulo Henrique Ganso reencontrou o bom futebol dele, até porque são poucos jogos ainda que ele jogou. Acho que ele tem que jogar o ano inteiro bem para poder falar, olha, o Ganso está de volta. Mas o que vocês acham? Você acha que ele realmente está no caminho para voltar? Tem gente já falando de Ganso na seleção brasileira novamente. Acho que várias vezes já ocorreu esse clamor popular pelo Ganso na seleção e a coisa não ia tão bem na sequência, né? Ele não conseguia manter um ritmo, não conseguia manter esse mesmo nível de atuações. É importante que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade para analisar esse momento do Ganso. É importante também falar que é um campeonato estadual, uma fase de um campeonato ainda regional, que o nível técnico é bem abaixo, e aguardar os próximos resultados na Libertadores, que é o que realmente interessa para o São Paulo nesse primeiro semestre. E o Ganso, né, todo mundo diz que é aquele jogador meio frio, enfim, mais aquele jogador lento. E assim, eu acho que ele parece aquele jogador que, de repente, não liga muito para as críticas, entendeu? Eu acho que deveria ser um jogador mais elétrico, que se incomoda mais com as críticas, entendeu? E acho também que seleção brasileira agora também está muito cedo. Cedo, né? Está cedo demais. Eu acho que ele está bem no ano, está no caminho certo, tá para reencontrar aquele futebol de 2010, 2011, daquele time lá do Dorival Júnior, que tinha o Neymar, enfim. Mas acho que seleção brasileira, calma, vamos um pouco mais devagar, que ainda não. Tem que mostrar mais. Apesar dessa ser a torcida de grande Sem parte dúvida, de quem assiste futebol, porque qualidade, inegavelmente, o Ganso sempre teve, né? E essa era a crítica, né, Vinícius? Que ele, sei lá, dormia em campo, não vivia o futebol, não sentia o momento do jogo, da torcida e do clube. E esse ano ele começa bem. Eu torço muito para que ele volte a jogar, porque o Ganso, na qualidade do passe, dando o último passe, jogando como camisa 10, ele é impressionante. Se você pegar uma partida excelente do Ganso, é digno de seleção brasileira, 10 é faixa de capitão para ele. O problema é que ele faz uma jogada em 90 minutos, né? Ou vinha fazendo. Agora ele está participando mais, jogando mais próximo à área. O próprio Muricy Ramalho já tinha tentado fazer isso com o Paulo Henrique Ganso. E agora, com o do Bausa, ele reaproxima mais uma vez na área, na pequena área. O problema é que o Bausa talvez tenha conseguido recuperar o Ganso, talvez, tomara que tenha mesmo, mas todo o restante da equipe não acompanha esse desempenho dele, né? Exatamente. E aí complica bastante o resultado, a gente vê dentro de campo. Um jogador só não consegue dar vitória para uma equipe, principalmente numa competição como a Libertadores, né? Agora a questão, o Rogério Ceni está fazendo falta? Muita, né? Eu acho. Tá fazendo muito. Eu acho que nem falta técnica, né? Assim, dentro de campo. Apesar de fazer falta também, porque na Libertadores o Denis, o São Paulo empatou com o River Plate por uma falha do Denis. Mas eu acho que nessa liderança de dar tapa na cara dos outros, vamos acordar e jogar bola, eu acho que ele faz falta sim. Tanto nessa parte aí que você falou, Evandro, e na outra também, acho que na parte técnica também.
O Denis falhou no jogo contra o River Plate e achei também que na partida contra o Ituano, que o Ituano empatou no final, eu achei que ele não saiu bem na bola. Eu achei que ele, na verdade, deveria ter saído e não saiu. E eu acompanhei aí alguns comentários de ex-goleiros e eles falaram que o goleiro, quando está sem confiança, ele não sai do gol. Ele fica mais ali plantado, estático. Então, eu acho que falta isso também ao Denis, né? Experiência e confiança, né? Eu acho que as críticas aí, não sei se ele está sabendo absorver bem as críticas. Falta mais sequência para o Denis, ficou muito tempo na reserva. O Rogério raramente saía do time, então um jogador já com 28 anos e que é inexperiente. Então, ele está buscando uma sequência maior. E vamos aguardar esse desempenho para ver como que ele encaixa na equipe mais adiante da temporada. E há muito tempo, né, o São Paulo não tinha problema com goleiro, porque na época o Zete era o goleiro do São Paulo, acho que antes tinha o Gilmar, se eu não me engano, e depois do Zete entrou o Rogério Ceni e ficou esse tempo todo. Então há muito tempo que o São Paulo não tinha problema com goleiro. Verdade. E olha só uma notícia aqui, o Swansea da Inglaterra está negociando com o Bolanhos, Miller Bolanhos, que tomou uma cotovelada lá do Wallace, né, lateral do Internacional, acabou tendo fratura no rosto, 2 fraturas na mandíbula, e pode ir para o futebol inglês. Isso já, né, é uma informação. E a seleção brasileira joga na sexta-feira. Depois de mais mordidinhas do Soares na Copa do Mundo, ele vai voltar a jogar pela seleção uruguaia justamente contra a seleção brasileira. Um péssimo retorno para a seleção brasileira do Soares ao Uruguai, mas um belo retorno para o espetáculo, né? Já que a gente vai ter o Neymar de um lado e o Soares de outro, os dois que são companheiros de seleção brasileira. E já tem aposta entre os dois, né? Eles afirmaram que existe aí uma aposta entre os companheiros de clube e amigos, né? Eles são muito amigos, né? E vamos aguardar aí para ver quem leva a melhor nessa disputa. Pois é, uma bela disputa e só lembrando que se o Brasil vencer o Uruguai amanhã, ele ultrapassa a própria seleção uruguaia. A seleção brasileira treina daqui a pouco na Granja Comari, 3h30 da tarde, treinamento aberto à imprensa. E amanhã faz aí o reconhecimento do gramado da Arena Pernambuco. Leonardo, obrigado pela participação, meu amigo. Obrigado mais uma vez a todos aí do CJC Esporte e até a próxima. Vinícius Gama, obrigado, meu amigo. Valeu, Evandro. Sempre um prazer estar aqui no CJC Esporte. Valeu. Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Amanhã, 5h30 da tarde, estaremos de volta. Até lá. Um abraço.